Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Faz tempo que a gente não se fala, né? Bom, a gente tá voltando aí mais uma vez. Não sei quando eu vou parar, mas vamos lá, a gente tá voltando aí. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre duas votações que ocorreram aí essa semana, que são muito importantes pra gente. Roda a abertura aí. Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Desculpa a demora aí em produzir material, né? Correria do dia a dia, trabalho, essas coisas todas, né? E nesse vídeo aqui que eu vou falar pra vocês, o que tá hypando, que é um hype pra gente, que é um dos mais importantes, é em relação a duas votações que ocorreram essa semana, tá? Uma votação que ocorreu no CCJ do Senado, né? CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a comissão que analisa se um projeto de lei ele vai contra ou não as leis que já existem. Então, se um projeto de lei tem alguma coisa que vai contra alguma lei que já está na Constituição, ou que está em algum estatuto, ou que está em alguma portaria, e se deve ser alterado ou não, se o projeto deve ser alterado ou não, tá? E o outro projeto e a outra votação é a votação que está ocorrendo, que está ocorrendo ainda, né? Não terminou essa votação no plenário do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima da justiça no Brasil, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas duas votações e o que elas têm de semelhante e contraditórias entre si, tá? Roteiro, né? Porque tem muita informação, então tem que ter roteiro. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro da votação do STF. A votação do STF, na verdade, é a continuidade da votação que se iniciou em fevereiro, tá? Se vocês quiserem, até acho que já fiz um vídeo falando dela, dá uma olhada aqui em cima ou aqui em cima, não sei onde é que vai estar, onde é que vai aparecer. Mas eu já fiz um vídeo falando sobre isso daí. Tá? Dos 11 ministros que votaram até agora, levando em consideração a sessão de fevereiro e a sessão do dia 23, 6 votaram a favor da criminalização da homofobia. Ou seja, transformar a homofobia em crime. Ainda faltam 5 ministros do Supremo para votar. Tá? E esse julgamento ele é referente a duas demandas, ou a dois processos, assim por assim dizer, a dois processos. O primeiro processo é um processo da Associação Brasileira, deixa eu pegar aqui porque a sopa de letrinhas é muito grande, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Travestis, Transgêneros e Intersex, que é um processo de 2012. 2012. E o segundo processo é um processo do PPS, do Partido Popular Socialista, que é de 2013. Tá? Só você ver, 2012 e 2013. Está sendo julgado agora em 2019. As duas demandas, os dois processos, tanto da associação quanto do partido, elas tinham conteúdos muito semelhantes, né? Eles cobravam conteúdos muito semelhantes. Então, a princípio falavam sobre a demora do poder legislativo, ou seja, a Câmara e o Senado, em legislar ou discutir sobre o assunto da criminalização da homofobia ou da constituição de uma lei que protegesse os LGBTQIs de uma forma mais específica. Tá? Os dois processos. Porque existe no Congresso, para quem não sabe, existe no Congresso uma lei que precisa ser votada. Além daquela lei da deputada Marta Suplicy, existe no Congresso uma lei que está lá tramitando há 28 anos. Há 28 anos, que é a lei que foi votada no CCJ do Senado essa semana.
Ela está lá há 28 anos esperando ser votada. Enquanto isso, a gente aí tá tomando lâmpada na cabeça, paulada na cabeça, tá sendo morto, esfaqueado, as meninas que trabalham na rua estão sendo jogadas de carros, né? Então, tá ali, a lei tá lá, enquanto isso a gente tá morrendo, sendo exterminado por pessoas que não nos entendem ou que não nos respeitam, né? A primeira votação do STF em fevereiro, os 5 juízes votaram, 4 juízes votaram a favor da criminalização. E na sessão do dia 23, mais 2 juízes votaram a favor da criminalização. Tá? São 11 juízes. Então, no momento, existe uma maioria absoluta, porque foram 6 votos a 0, existe uma maioria absoluta a favor da criminalização. Tá? Só que tem um porém que eu vou explicar um pouco depois, em relação a isso. O julgamento do STF deve continuar no dia 5 de junho. 2 semanas antes da parada de São Paulo. Então, eles provavelmente vão fazer alguma coisa, vão tentar terminar esse julgamento para aproveitar a parada de São Paulo, que é a maior parada, é o maior Pride do mundo, né? Vão tentar terminar ou ter o maior número de votos possíveis, né? Para poder fazer algum paralelo, né? E, paralelo a esse julgamento que está acontecendo no Senado, no plenário do Supremo, o Senado aprovou, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou por maioria de votos ali, né, acho que foi por 9-2, se eu não me engano, a criminalização da homofobia. Tá? E essa criminalização, ela vai ser dada, e essa aprovação, a sugestão dessa comissão, que é semelhante à posição do Supremo, é que a homofobia seja inserida dentro da lei do racismo, que é a lei 7.716 do dia 5/1/1989. Dentro dos artigos 3, dentro do parágrafo 1 do artigo 3, e dentro do parágrafo único do artigo 3 e dentro do parágrafo 1 do artigo 4. Esses 2 parágrafos e esses 2 artigos, eles dizem quem são as pessoas ou os grupos que devem ser protegidos por essa lei. Então, a intenção tanto da CCJ quanto do Supremo é que a homofobia, a criminalização da homofobia, seja colocado dentro desses artigos. É a coisa certa? É o perfeito? É o melhor dos mundos? Não. Eu vou ser sincero, não, e eu já vou explicar o porquê. Não é o melhor dos mundos, mas é uma coisa que já vale muito a pena. Uma, porque não vai ter conflitos em relação à própria lei, da lei do racismo, porque ela foi criada por outros motivos, né? Ela foi criada para proteção em relação à discriminação racial, né? Então, para não criar um conflito entre grupos. Mas já é algo que protege, já é algo que inicia o processo. Aí depois a gente tem que continuar lutando para continuar brigando. E as pessoas, esses 2 artigos, esses 2 parágrafos desses 2 artigos, eles definem como punição para quem descumpre ou para quem discrimina, uma punição que vai de 3 a 5 anos de cadeia em regime fechado. Tá? Então, sem possibilidades de comutação, ou seja, de transformar essa pena em pena, por exemplo, em pena de trabalho na comunidade, da cesta básica.
Cometeu crime, vai pra cadeia. É uma lei em que o... É uma lei inafiançável, é um crime inafiançável. Se a pessoa fez merda, ela vai pra cadeia. Tá? Agora vamos falar os poréns dessas duas situações. Algumas coisas chamam a atenção no projeto de lei 672 de 2019, que é o projeto que está sendo votado, que foi aprovado na CCJ, lá do Senado. A primeira coisa que chama a atenção é que esse projeto de lei ele não contempla templos religiosos. Ou seja, as igrejas elas continuam fora, elas continuam livres para continuar falando mal, para continuar indo contra, para continuar batendo em cima. As igrejas continuam. E isso se deve porque pode, segundo os políticos que estavam lá, isso poderia ir contra o direito de professar uma religião. Mas aí eu falo, aí a gente pensa, ser religioso não quer dizer que você tenha que me atacar ou tentar mudar quem eu sou. Então isso é um ponto muito sensível, né? A segunda coisa é que o projeto de lei ela fala da seguinte maneira para considerar como discriminação. Impedir ou restringir manifestação razoável de afetividade. Aí eu pergunto para você, qual o conceito de manifestação razoável que foi utilizado para definir o que é razoável ou não? Para uma pessoa que é homofóbica, o fato de eu estar no trem com o meu namorado dormindo no meu ombro, não é razoável. Para ele é extremamente ofensivo. Ele só está aqui, deitado no meu ombro. Eu não estou fazendo nada, mas está aqui deitado no meu ombro. Para ele aquilo não é aceitável. Não é razoável. Então ele vai estar protegido pela lei porque para ele não é razoável, então ele pode vir me atacar? Se eu for na polícia fazer uma denúncia, ele vai estar protegido? Né? E ou andar de mãos dadas no meio da rua, isso é razoável? Não é razoável para ele? Né? Me perdi num roteiro aqui. Enquanto para mim que extrapola... Gente, me perdi, desculpa, mas eu perdi, eu vou voltar. Enquanto para mim o que extrapola... Aí voltando, em relação à razoabilidade. Enquanto para o homofóbico é aquilo do que eu falei, para mim, o que extrapola a razoabilidade, a manifestação de afetividade razoável, o que extrapola é ver um cara metendo a mão dentro da saia da namorada, batendo uma siririca para ela dentro do transporte público. O que é menos razoável? O boy deitado no meu ombro, ou o cara com a mão dentro da calcinha da namorada batendo uma siririca pra ela? Pra ele pode não ser, pra mim é. Pra mim não é. Pra ele pode ser razoável, mas pra mim não é. É mais ofensivo. Assim, da mesma forma que pra ele é mais ofensivo o boy tá deitado no meu ombro. Então qual foi o conceito de razoabilidade que foi utilizado para definir essa manifestação de afetividade razoável? Né? O conceito de razoabilidade é muito subjetivo. É para cada pessoa. Né? Para mim seria necessário... Eu, Henrique, eu penso que seria necessário especificar mais o que seria esse conceito de razoabilidade. Por exemplo, atrelando esse conceito de manifestação de afetividade razoável à lei de importunação e violência sexual. Em São Paulo existe essa lei, que é uma lei que define, por causa de muitas coisas que aconteceram no transporte público, foi criada uma lei
que define o que é importunação e violência sexual dentro do transporte público. Então por que não criar uma lei? Então por que não descrever o que seria isso? Descrever o que seria razoável? Ou atrelar os dois? Né? E agora, quais são os próximos passos? Quais são os próximos passos? No legislativo, ou seja, no Senado e na Câmara, vai ser necessário ser posto em votação, se eu não me engano, em 2 turnos, no plenário das 2 casas. Porque foi aprovado na comissão, mas não foi aprovado no plenário do Senado ou no plenário da Câmara. Então, ela vai ser necessária uma votação. Eu só não sei se é uma votação simples ou se é uma votação, ou 2 votações em 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara. Né? Para que essa alteração, ou seja, a inclusão da homofobia dentro da lei do racismo possa ser a inclusão da homofobia dentro da lei do racismo possa ser feita. Já no STF, é necessário o voto dos outros ministros. Caso a maioria continue sendo a favor da criminalização, no caso do STF, a homofobia já entra dentro da lei do racismo. Mesmo se o Congresso não aprovar. Porque se o plenário, lá, o conjunto de ministros, aprovar, existe uma chamada jurisprudência. Eles votaram e disseram, é crime, é uma lei de racismo, está atrelado à lei de racismo, então, independente se o Senado votar ou não pela alteração, já está alterado. E é provável, não, é certeza que a votação no Supremo vai ser muito mais rápida do que a votação no plenário da Câmara e do Senado. Né? E por que a gente precisa também esperar? Muita gente já está falando, não, está aprovado, está aprovado. A gente ainda não está aprovado. A gente está caminhando, está no caminho. Só não está aprovado ainda no STF por um seguinte motivo, pela seguinte situação. 6 já votaram a favor. O problema é que os ministros que já votaram, eles podem votar atrás e mudar o voto deles. Independente se os outros 5 ministros votarem contra. Vamos colocar uma situação. 6 votaram a favor e 5 ministros votaram contra. Ok, a maioria aprovou por 6 votos a 5. Mas e se de repente um desses ministros resolver votar atrás e mudar o voto? Porque foi convencido que não é bem assim. Então a gente precisa esperar que esses outros 5 ministros votem para que a gente possa ter certeza que a gente realmente tem a maioria dentro do plenário do STF. Tá? Então nós vamos aí e continuar acompanhando o que está acontecendo, né? E torcer para que o STF possa votar, consiga terminar a votação no dia 5 de junho e que a gente possa comemorar que realmente o crime de homofobia possa ser definitivamente que o crime de homofobia possa ser definitivamente aceito. Aceito não, peraí. Que o crime de homofobia possa ser definitivamente eu posso dizer, você está sendo homofóbico e eu vou buscar os meios legais contra você. Porque apesar de ainda não existe isso. Por mais que existem as maiorias, ainda não existe isso. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Tem muita informação ainda que está acontecendo. Eu não sou advogado, então eu tenho eu estou falando de uma forma do que eu conheço. Tá? Mas a gente vai continuar acompanhando. Eu peço para que vocês continuem acompanhando todo o processo dentro do STF e dentro do Senado, para que a gente possa pressionar as pessoas que estão lá, porque fomos nós que colocamos eles lá. Pressionar para que eles possam legislar ou decidir a nosso favor. Né? Para que a gente pare de morrer. Ou melhor dizendo, que a gente pare de ser assassinado. Né?
E espero que tenha sido claro, que vocês possam ter entendido ou não. Eu sou meio confuso na hora de falar, tem muita informação na minha cabeça ao mesmo tempo. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você não gostou, dá um de joinha. Eu não vou ficar bravo, não vou ficar triste. Triste eu vou ficar, mas não vou ficar bravo. Compartilha esse vídeo lá com a sua amiga gay, sapatão, travesti, bi, com todo mundo do Vale que você segue, que você tem. Se inscreva aqui no canal, habilite o sininho. E eu vou tentar trazer, gente, pelo menos 2 vídeos por semana agora. Eu preciso ter um momento de seriedade na minha vida. Eu vou tentar trazer 2 vídeos agora por semana, tá bom? E por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijo do Nanico. Tchau!